Oi pessoal, bom dia. Hoje é o nosso primeiro episódio Conversando com Buco e nesse nosso podcast a gente vai conversar sobre todas as particularidades da cirurgia ortognática, indicações e tirar todas as dúvidas dos nossos pacientes. O nosso primeiro convidado de hoje é Dr. Williams, cirurgião bucomaxilofacial que opera comigo, que faz parte aí da nossa equipe há algum tempo. Dr. Williams, conta um pouco pra gente qual é a sua formação. Então, pessoal, eu sou formado pela Universidade Federal de Alagoas, né, em odontologia, e sou formado em cirurgia bucomaxilofacial pela Universidade Federal de Uberlândia. E também sou especialista em implantodontia e também sou ortodontista, né, que é a especialidade que coloca aparelho para cirurgia ortognática. Dr. Williams, você também é professor, né, de cirurgia bucomaxilo? Isso, eu tenho alguns cursos de aperfeiçoamento em cirurgia bucal, né? Na realidade, não é em cirurgia bucomaxilofacial, mas é a parte de cirurgia oral menor, onde a gente tira dentes inclusos, né, lesões e cirurgias menores, né? Lá em Alagoas, a gente tem curso tanto em Maceió como também em Arapiraca para profissionais já formados. Pessoal, eu vou contar um pouco da conexão que eu tenho com o Dr. Williams, né, e como a gente se conheceu. Basicamente, a gente tem a mesma formação em relação à residência. Eu fiz odontologia na Universidade Federal de Sergipe, fiz residência em cirurgia bucomaxilofacial lá na Universidade Federal de Uberlândia, mestrado na Universidade Federal de Sergipe e hoje estou finalizando o doutorado. E eu conheci o Dr. Williams graças à conexão da nossa residência, né, da Universidade Federal de Uberlândia. E eu consegui uma coisa muito difícil, né, que é juntar em uma equipe uma conexão filosófica, né? A gente aprendeu a operar como cirurgião bucomaxilofacial, baseado na mesma linha científica, e aí a gente evoluiu depois para a cirurgia ortognática minimamente invasiva. Então, desde que a gente se conhece como cirurgião, né, a gente segue a mesma filosofia de cirurgia. Isso é muito importante porque, assim, a gente vê, como o Ricardo está falando, a gente veio de uma filosofia onde predominantemente é uma filosofia americana, de um professor chamado Larry Wolford, né? E depois da nossa formação, né, a gente buscou o que há hoje de mais moderno na ortognática, né, que é a filosofia minimamente invasiva, né? Hoje a gente busca essa filosofia que não é só a técnica, é ter uma equipe sincronizada, por isso que assim, a gente é muito feliz por estar há anos operando com a mesma equipe, né? A gente não é aquele tipo de equipe que fica mudando, porque isso faz diferença para os nossos pacientes, ter uma equipe com a cabeça sincronizada para melhor atendê-los, né? E a filosofia minimamente invasiva, eles são beneficiados com isso. E na nossa rotina, eu opero lá em Maceió, Alagoas. O Dr. Williams vem para Aracaju, a gente opera também juntos. E o mais engraçado é que meu pai me disse uma vez sobre você só consegue trabalhar com pessoas que você se conecta, né? E Dr. Williams é uma pessoa que eu admiro como homem, ser humano e como cirurgião. E desde que a gente começou a operar, apesar de a gente não ter vivido na residência junto, né? Dr. Williams saiu da residência antes de eu ingressar. E a gente se conheceu porque a gente ia dar aula para um curso preparatório, né? Sim. Cirurgia bucomaxilofacial. A gente conviveu há alguns minutos e a conexão já foi instantânea. E até hoje a gente conversa sobre isso, né? O fato de a equipe estar sincronizada, pensando no mesmo caminho. E os cirurgiões também têm uma vida social entre a equipe e serem amigos. Graças a Deus a gente conseguiu unir isso, né, doutor? Sim, sem dúvida nenhuma, né? A gente já não é de hoje, né, que a gente está operando junto, então assim, já fizemos viagens, né, juntos para congresso, para vida pessoal também, né? Na cirurgia a gente tenta tentar levar essa amizade para o centro cirúrgico, onde é um ambiente altamente técnico, mas que a gente consegue levar com essa confiança que o Ricardo falou, né? Eu confio nele totalmente como cirurgião, caso, vamos dizer, aconteça qualquer coisa durante a minha cirurgia que, para vocês entenderem mais ou menos, né? Aí, por exemplo, as cirurgias de Maceió, eu chamo o Ricardo, né? E quando a gente tem a cirurgia lá, eu sou responsável por aquele paciente. O paciente me conhece, mas qualquer coisa que eventualmente possa me acontecer, né? Eu tenho um cirurgião capacitado para operar o meu paciente, assim também como aqui em Aracaju, sem dúvida nenhuma. Então, assim, essa conexão entre os cirurgiões, essa confiança é muito importante, né? Até nas dificuldades da cirurgia, que isso é inerente para mim ou para ele, né? Então, a gente ter essa confiança faz muita diferença.
O fato de se conhecer durante a cirurgia, né? Algumas cirurgias podem ter complicações e momentos mais um pouco tensos e com adrenalina alta. E o fato de se conhecer o temperamento do Williams, conhecer como uma equipe funciona na tensão e fora dela, nos ajuda bastante a ter um desempenho e segurança de executar nossos casos. Sim, um consegue controlar o outro ali naquele momento, como ele falou, né? Disso de a cirurgia mais tensa, o outro percebe isso, já consegue controlar, assumir a situação ali e a gente consegue levar o melhor para o paciente, né? Que é isso que a equipe toda visa. Basicamente é como um time de futebol, né? Time de futebol que tá ganhando, técnico não deve mexer, né? Graças a Deus. Né? E então, o time que tá ganhando também, né? A gente não vai mudar nunca, porque tá dando certo, graças a Deus. Dr. Williams, eu vou contar um pouco sobre nossa inserção na cirurgia minimamente invasiva. Há mais ou menos 3 anos, não me recordo, lembra? Entre 3 e 4 anos atrás. Não, tem mais de 3. 4 anos atrás, a gente conheceu a cirurgia ortognática minimamente invasiva. Eu fui em um curso, né, lá em Santa Catarina, com uma das referências aí do mundo hoje de cirurgia ortognática minimamente invasiva, e voltei porque a gente era insatisfeito com os pós-operatórios dos nossos pacientes. A gente não se acomodava e achava que o paciente poderia ter um pós melhor, mesmo que custasse, né, uma dificuldade inicial, um desempenho da nossa equipe que tinha que subir uma montanha, uma curva de aprendizado que a cirurgia minimamente invasiva proporciona, a gente decidiu enfrentar. E aí eu fui para esse curso, voltei, passei toda a filosofia que eu entendi. Dr. Williams posteriormente também fez o curso, né? E isso é importante ele citar, porque assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa altamente metódica. O Ricardo me conhece, então assim, logo no início eu fiquei meio receoso, né? E o Ricardo veio com aquela ideia bem fresca da minimamente invasiva e tal. E como a gente começou aqui falando, né? Em time que tá ganhando se mexe, e a gente estava, vamos dizer, com resultados bons, mas com a filosofia minimamente invasiva, por exemplo, quando eu vi o primeiro caso, o segundo caso que a gente operou e vi a melhor. Lógico que há uma dificuldade para o cirurgião, né? Isso a gente vai falar um pouquinho depois, mas assim, para o paciente é uma diferença muito grande, né? Principalmente em relação ao pós, né? Não só o pós, mas principalmente nisso. Então, quando eu vi isso, eu disse, opa, a gente tem que mudar e ir por esse caminho, e é o que ele falou, né? A gente está já há um tempo, no começo tem suas dificuldades, não é uma cirurgia para faixa branca, né? A cirurgia para quem já está no nível mais alto, mas basicamente é isso, né? A gente precisa estar em evolução constante. A gente também, na verdade, pagou o preço de evoluir para dar um benefício para o nosso paciente, que é ter um pós-operatório melhor. A maioria dos nossos pacientes, né, precisam voltar ao trabalho com a rotina logo. A gente tinha muitos pacientes autônomos que no dia que não trabalha, ele não recebe. Então, tirar esse paciente da atividade, né, funcional dele impacta em um dano financeiro que muitas vezes o paciente até desiste da cirurgia. E a cirurgia minimamente invasiva nos trouxe isso. A gente possibilitou que o paciente se reinserisse de novo no mercado de trabalho, voltasse à sua rotina com mais agilidade e podendo efetuar o seu trabalho com maior tranquilidade. Nesse curso de evolução desses 4 anos, eu fui para Barcelona, fiquei com o Dr. Alfaro lá, que é o percussor, né, dessa cirurgia ortognática minimamente invasiva. Apesar de no Brasil ser uma coisa que aconteceu há 5 anos atrás, esse cara já faz essa cirurgia há 20 anos. Né? Então a gente tem bastante. Não é uma coisa tão nova, né? Na realidade ele não é aventureiro. Exatamente. Que é um dos nossos princípios, né? Trabalhar com base na ciência. Muitos artigos publicados e nessa experiência, né, de 20 anos, a gente pôde notar, lá, quando eu estive lá em Barcelona aperfeiçoando, que realmente estar com a equipe entrosada fazia total diferença para que possibilitasse uma cirurgia com um grau de dificuldade que é a minimamente invasiva. A maioria dos cirurgiões hoje estão confortáveis com as técnicas antigas, né? Mas a gente disponibilizou nossa vida para mudar a vida dos pacientes e ter pós-operatórios melhores. Consequentemente, a gente consegue evoluir e sentir esse benefício nos nossos pacientes.
Sim. E tudo há um preço a pagar, né? Existe uma curva de aprendizado, né? Já vi alguns cirurgiões criticando, vamos dizer, a filosofia minimamente invasiva, falando que não é para grandes casos. A gente já fez grandes casos, né? Com grandes recuos, grandes avanços, e com enxertias quando necessário. Então, assim, é possível, né? Existe uma curva de aprendizado, né? Não é o foco do podcast falar, né, quando o cirurgião deve adotar a filosofia minimamente invasiva, e sim mostrar para vocês, pacientes, que essa filosofia minimamente invasiva, não só a técnica, né, um conjunto de coisas instrumentais, uma equipe muito bem sincronizada que já opera há um bom tempo, isso faz muita diferença para que você, às vezes, pense em realizar ortognática, que é uma coisa que você tinha medo, né? Então... Em resumo, para os pacientes entenderem melhor, o benefício da cirurgia ortognática minimamente invasiva na vida deles é retornar às atividades mais rápido, ter mais mobilidade nos músculos da face, né, recuperar mastigação de uma forma mais ágil, se inserir novamente, né, na atividade funcional, no trabalho. E pra gente, é um nível de dificuldade que a gente tem os cortes menores, a gente desinsere menos músculo. Quanto menos trauma eu causo no meu paciente, quando eu falo em relação à cirurgia, processo inflamatório, melhor é a recuperação dele. Então a cirurgia minimamente invasiva é um fator de coisas, né, que vai desde a anestesia, né, quando a escolha de medicações que nosso anestesista Dr. Rodrigo faz, até o final da cirurgia na sutura. A mobilidade labial, a diminuição da parestesia, que é uma perda de sensibilidade, que na técnica antiga era evidente em 100% dos casos. Tudo isso são benefícios para o paciente voltar à rotina e se recuperar mais rápido. Então, assim, comparando, antigamente nossos pacientes voltavam às atividades físicas 45 dias depois. Hoje, tem paciente meu que com 15 dias, 20 dias está fazendo esteira. Obviamente é uma atividade controlada e cada caso também é diferente, né, doutor William? Sim. Na nossa rotina. A gente tem, depende, os pacientes sempre perguntam sobre isso de pós-operatório, né? Cada caso deve ser individualizado, né? Não é que a gente diga minimamente invasiva é essa técnica igual para todos, não. A filosofia minimamente invasiva é o que a gente defende, né? A gente dá o menor trauma para aquele paciente que a gente vai operar, a depender do caso dele, né? A gente já teve casos que a gente operou, por exemplo, em Maceió, um paciente, e no outro dia a gente operou outro em Aracaju, né? E um teve... E como os pacientes hoje com rede social, né, eles veem, se seguem e vê que um foi liberado primeiro para atividade física do que o outro. E aí depois a gente explicou, teve que explicar ao paciente, só por que eu não fui, não me liberou para atividade, só porque o seu caso envolveu isso, e a gente vai esperar mais uma semaninha, tá? Isso é normal. Então, assim, o importante é que o paciente passe por aquilo de uma maneira mais tranquila, né? E é importante também para os pacientes, até como um aviso, né? É biologia, aqui não é matemática, não é 2 mais 2 é igual a 4. Então, cada corpo, geneticamente, ele responde de uma forma, tipo de alimentação. Então, além da técnica cirúrgica, existe a resposta que é inerente a cada paciente. Cada um tem uma resposta de um tipo. Então, isso também pode ser variável. Como o doutor Williams falou, cada um tem um tipo de movimento ósseo para reposicionar, né, a maxila e a mandíbula no local adequado, para corrigir a mordida e fazer com que a face tenha uma simetria. Cada paciente tem uma idade, né, também. Então, assim, um metabolismo de cada jeito. A gente tem outras especialidades que envolvem. Quando, por exemplo, a gente fala, exemplo, de indicar um nutricionista para um paciente. A gente tem um paciente que ele tem um metabolismo bom, é saudável, ele faz atividade física, e tem outro que é altamente sedentário, está altamente inflamado. Então, esses pacientes, se caso não esteja tão adequado, né, ninguém vai pedir para que o paciente esteja na melhor fase da vida física, né, para ir para uma cirurgia, né? Não é essa a ideia, mas tipo assim, que ele entre um pouco melhor. Mas os dois, um paciente que tem uma saúde, né, menos inflamada, e outro paciente às vezes que é mais velho, ele vai ter uma melhora um pouco mais tardia quando comparado a um paciente mais novo. Falando em idade, qual seria a idade mínima ou padrão ouro para um paciente ser submetido à cirurgia ortognática? Ricardão, eu não diria que teria uma idade
ouro, né? Eu acho que envolve muitos fatores da vida do paciente, né? Organização de pontos que a gente vai citar sobre questão de financeira, psicológica, de vida, mas assim, para o paciente ter uma vida melhor, mastigatória, funcional, o quanto antes possível é uma boa resposta, mas assim, e diria, após o crescimento, né, na maioria dos casos, vamos dizer assim, 18 anos o paciente está apto a operar. E em alguns casos, os pacientes sofrem de bullying, né, quando jovem. E, vamos dizer, paciente com 16 anos, mas tem uma discrepância, uma mandíbula, né, muito para frente. Né, um paciente que a gente chama padrão 3. Esse paciente que sofre de bullying, né, tem um problema psicológico, ali social, né? E vai esperar até a idade melhor possível, como a gente está falando, não. Ele pode ser sim beneficiado da cirurgia ortognática, que cada caso deve ser pontuado de maneira bem estratégica. Mas o paciente que é mais velho, ele é apto sim à cirurgia, né? O paciente, vamos dizer, de 50 anos, ele pode ir para a cirurgia ortognática, não tem problema, porém, esse paciente não teve os benefícios quando mais novo. Ele passou uma boa parte da vida dele, né, deixando para depois uma melhora funcional, estética, respiratória, que é um fator também muito importante em alguns casos. E falando realmente sobre idade, a gente já passeou aí em todos os extremos, né? O paciente mais jovem que a gente já teve a oportunidade de operar tinha 14 anos. E a mais velha, que é uma história muito interessante, 67 anos, né? Era o sonho da vida dela e ela guardou esse sonho durante toda essa vida. Inclusive, quando a gente chegou a operar, ela já não tinha mais dente na parte superior. A gente fez uma cirurgia ortognática junto com um protocolo de implantes dentários, né, para reposicionar todos os dentes superiores. E aí, assim possível, né, através de um planejamento virtual, digital, a gente conseguir reposicionar os ossos maxilares, a maxila, a mandíbula. E com 67 anos ela realizou um sonho de vida, mas é como o Dr. Williams falou, se ela tivesse tido a oportunidade antes, com certeza ela não teria passado toda a juventude, toda a vida, sem ter aproveitado dos benefícios que a cirurgia ortognática traz. Mas ela não deixou de correr atrás do sonho dela. Correr atrás, o que o Ricardo falou é o seguinte, né? Alguns pacientes acham, porque eu já perdi alguns dentes, né? Essa paciente tinha perdido todos os dentes e mesmo assim, a gente fez até um procedimento único nela, né? Não foi 2 procedimentos. Então, foi a cirurgia ortognática junto à reabilitação com implantes, né? Colocar os dentes novamente. Então, assim, é possível. Hoje, a tecnologia nos ajuda muito e, graças a Deus, conhecer essa tecnologia da nossa equipe, a gente conseguiu dar o melhor para essa paciente, né? Mas se ela tivesse vindo um pouco antes, ela tinha aproveitado mais, né, essa transformação que ela teve. O importante é frisar que os pacientes mais velhos, eles precisam de um preparo para operatório melhor, né, por conta de alguns também já vinham acompanhados de problemas, doenças, né, sistêmicas, hipertensão arterial, diabetes. Quando não, esse paciente só pela própria idade precisa e requer cuidados a mais, exames a mais. E a partir do momento que a gente solicita esses exames e verifica a qualidade de saúde desse paciente, o quanto ele está bem para ser submetido à cirurgia ortognática, à anestesia geral, que é um ponto que os pacientes temem muito, mas hoje muito segura, né? É um tipo de anestesia que beneficia muitos pacientes. Existe todo um pré-operatório, né, que determina se esse paciente, além da vontade, além do momento que ele está, sistemicamente, o corpo dele está legal, capacitado para fazer a cirurgia ortognática. Então, assim, um dos pontos verificados numa idade mais velha, né, idade extrema, é mais a condição de saúde do paciente. E quando jovem, essa idade mínima que o Dr. Williams falou que não existe, né? Basicamente, a gente tenta que seja operado quando o crescimento ósseo para ali, né, em volta dos 18 anos, mais ou menos. Solicita alguns exames, né? A gente, através desses exames, consegue verificar se existe ainda crescimento ósseo e quais são as possíveis problemáticas do paciente mais jovem. Por exemplo, esse paciente de 14 anos. Pode ser que esse paciente necessite ser reoperado, né? A gente opera ele por um benefício psicológico. São pacientes que não conseguem ir mais à escola, não conseguem
ter inserção social e numa idade de 14 anos, isso é muito importante porque a formação de um jovem, né, possivelmente para o mercado de trabalho e para a vida de fato. Então esse paciente tem depressão, ansiedade, né, generalizada por conta da face dele. A gente opta por operar a família sabendo que há uma possibilidade de ter uma nova cirurgia lá na frente. Isso é um fato, mas que o benefício da cirurgia prévio respalda, né, ele realizá-lo. O paciente, a saúde são pilares, né? Sim. Então, assim, não é só físico, é mental, é psicológico. Então, em benefício desse paciente não perder a juventude, conseguir realizar as atividades dele, a gente opera com a possibilidade de reoperar ou não. Isso a gente vai avaliar quando o crescimento ósseo parar. Porque a gente opera esse paciente e o osso continua crescendo. E aí pode existir a possibilidade de ter uma nova cirurgia. Que às vezes não é uma cirurgia, por exemplo, ele faz uma cirurgia que a gente chama de combinada, onde envolve o osso da maxila e a mandíbula. E normalmente nesses pacientes, se tiver alguma recidiva, né, por ele ser muito novo, ter aquele crescimento final, e aí você vai operar normalmente, às vezes só um osso, tem uma cirurgia menor e mais planejada aí. Dr. Williams também é ortodontista, né? E a ortodontia é aquele profissional da odontologia que monta aparelho ortodôntico e faz manutenções para alinhar dentes e preparar para a cirurgia ortognática. Então ele pode falar com propriedade sobre qual seria o conselho para os pais, né? E sobre idade, que desconfia que o paciente, que a criança tem um rostinho já um pouco... um queixo maior, que não está encaixando a mordida. Qual seria uma idade ideal para possivelmente... encaminhá-lo ao ortodontista, para que ele não precise ir para a cirurgia ortognática, uma tentativa de tirar esse paciente de uma cirurgia ortognática. Naquele pico de crescimento, né, é importante os pais sempre levarem os seus filhos, né, ao dentista periodicamente, quando mais novo, né, mas naquele pico de crescimento ali, onde o pai já está vendo que há alguma coisa que não está, vamos dizer assim, normal, né? Ou seja, o queixinho dele está um pouco para frente ou está um pouco para trás. Existe aí na fase de desenvolvimento, você consegue, através da ortopedia facial dos maxilares, tentar corrigir, né? Estimular, travar um pouquinho algumas coisas que estão desalinhadas e às vezes tira o paciente sim de uma cirurgia ortognática ou mesmo faz com que o paciente vá para uma cirurgia ortognática menorzinha, com menos avanço, menos recuo. Então, assim, a ortopedia facial para os adolescentes, jovens, né, ali é muito benéfica. Após isso, a gente vai ter a ortodontia, né, para fazer o preparo descompensatório para a cirurgia. Por exemplo, eu já recebi paciente no consultório, Williams, com 14 anos, mas não tinha uma queixa psicológica. Ele foi orientado aí ao consultório, a mãe, os pais, porque foi diagnosticado o problema da deformidade dentofacial, né, que é a necessidade de uma cirurgia. Só que, ao abordar o paciente, eu vi que isso não fazia diferença na vida dele naquele momento. Ele ia passar pela cirurgia, obviamente. Então, qual é a melhor decisão? A gente aguarda, espera o fim do crescimento e resolve de uma vez só, né? Sem ter uma chance de ter que reoperar. Então, tudo nessa decisão é o custo-benefício. Já teve outros pacientes que psicologicamente não conseguia sair de casa, ir para a escola, conviver socialmente. Então, a gente teve que abordar antes. Então, isso é importante que os pais não tomem essa decisão. É idade X, Sim. O pai procura o cirurgião, né? Procura o cirurgião bucomaxilo. Se a criança vai com frequência ao dentista também, existe uma chance maior de ela ser alertada, dos pais serem alertados sobre a necessidade de uma cirurgia. Apesar de existir um profissional especializado em ortopedia facial e ortodontia. Então, nem todo o cirurgião dentista vai ter a capacidade, o discernimento de orientar, olha, seu filho precisa de cirurgia ortognática. Mas, na maioria dos casos, ele vai ter pelo menos um entendimento de dizer, olha, tá alguma coisa errada aqui nessa mordida. Procure um ortodontista, procure um cirurgião bucomaxilofacial e os pais, quanto mais rápido fizerem isso, melhor para o futuro do filho, né? Com essa possibilidade de fazer cirurgia menor ou de não fazer uma cirurgia. Foi um prazer receber você, Dr. Williams, aqui no nosso primeiro episódio, né? Conversando com o Buco, nosso podcast, que a gente vai proporcionar aos nossos pacientes muito conteúdo. E para encerrar, pessoal, de uma maneira geral, eu queria falar sobre
as indicações da cirurgia e sobre os extremos da idade. A gente não precisa focar nisso, tendo em vista que a gente mesmo falou sobre vários casos de pacientes idosos que são submetidos à cirurgia, pacientes muito jovens. Eu acho que o propósito aqui é informar para os pais ou para o próprio paciente mais velho que procura o cirurgião bucomaxilofacial. A técnica minimamente invasiva que a gente faz, nossa equipe proporciona hoje, também possibilita uma recuperação mais rápida, falando para os pacientes mais velhos. E que os benefícios funcionais, respiratórios, da mordida, quanto antes eles forem instalados nesse paciente, né, quanto mais cedo ele operar, mais ele vai desfrutar desses benefícios ao longo da vida. Então, frisando que alguns pacientes têm problemas respiratórios e são constatados na idade mais velha, que é a apneia do sono, quando o paciente, ao dormir, tem uma interrupção da passagem do ar para o pulmão, o que dificulta com que o oxigênio vá para as células, para os órgãos. Isso pode até causar um infarto do miocárdio. Então a gente já operou pacientes que acordavam muito cansados, mesmo tendo dormido a noite toda, como eles falam. E quando eles fazem a cirurgia ortognática para o tratamento da apneia, porque eles não suportam mais usar aquele CPAP, doutor Williams, que é o dispositivo de pressão interna que é indicado pelo otorrinolaringologista. Eles não gostam daquela maleta de viajar e levar e dizer, eu quero uma solução definitiva. Não é a solução definitiva, são vários parâmetros, mas a cirurgia ortognática pode estar englobada nela e esse paciente pode ter benefícios e diminuir ou acabar com o risco de ter um infarto quando ele é operado para tratar uma apneia do sono. E esse paciente, após a cirurgia, ele já refere, eu acho que na sua totalidade, os pacientes que a gente operou para a apneia obstrutiva do sono, fazendo a ortognática visando isso, explicando um pouco a vocês, a gente, quando faz a ortognática visando um paciente para tratamento de apneia, a gente faz o avanço tanto da maxila como da mandíbula para que melhore a via aérea desse paciente. Então, assim, o paciente, logo após a cirurgia, apesar do edema ali pós-cirúrgico residual, ele tem uma respiração que ele diz, já consigo respirar muito melhor. Então, é um benefício que o paciente não fica mais refém de CPAP ou outros dispositivos que tem também aparelhos que você tem que estar usando para ter qualidade de vida, dormir bem e respirar bem. Quando eu falo sobre a apneia do sono ser um problema multifatorial, que são vários fatores, basicamente ela aparece nos pacientes, e ela pode piorar com aumento de peso, obesidade, problemas metabólicos, diabetes e uma série de problemas. Uso de medicações ansiolíticos para tratamento de depressão, dificuldade da produção de colágeno que causa uma flacidez, que pode ser um fator genético, mas ele vem de fato para todos os pacientes com envelhecimento. Tudo isso faz com que exista uma queda na região da via aérea, Basicamente é como se fosse uma mangueira que passa ali o ar, nessa região, e aí como se você comparasse com uma mangueira que passa a água para você irrigar o jardim. Se você pisar nela, a água não vai passar. O que acontece na apneia do sono é quando o paciente está dormindo, essa mangueira tem o fluxo interrompido e aí esse paciente fica sem a passagem do oxigênio, do ar. Que é o peso da língua, quando ele deita, acaba colabando a via aérea e diminuindo essa... E um desses fatores, que é o fator que o cirurgião bucomaxilofacial mais age, é a deformidade dentofacial. Principalmente os pacientes classe 2, os pacientes que têm o queixo retraído, que proporciona a diminuição dessa via aérea. E como o doutor Williams falou, quando a gente faz o avanço, esse paciente tem uma via aérea ampliada e diminui a chance de acontecer esse fechamento da via aérea e diminuição da passagem do ar. Então, doutor Williams, um prazer receber você aqui no nosso primeiro episódio. Vamos deixar o convite para o pessoal acompanhar os próximos episódios. Deixem suas dúvidas em todos os canais que a gente tem de comunicação. E eu quero derrubar um mito. Não existe idade ouro padrão para fazer a cirurgia ortognática. Depende de uma avaliação física, de saúde do paciente e do tipo da indicação que esse paciente tem para a sua cirurgia. Para encerrar também, quero deixar claro que a técnica minimamente invasiva favorece os pacientes, tanto jovens quanto mais idosos. Mas os pacientes mais idosos são ainda mais beneficiados com a técnica menos invasiva em relação à recuperação no pós-operatório.
Então, muito obrigado pelo convite, Ricardo. E você que precisa de cirurgia ortognática, né, não hesita, não pensa duas vezes, fala com a nossa equipe, né? Ricardo falou, coloca aqui um comentário que vocês tem uma dúvida, ou então fala nas redes sociais, a gente vai ter o maior prazer em falar com vocês e tirar as dúvidas e quem sabe fazer aquela primeira consulta, que é a consulta de início, né, para você realizar a tua tão sonhada ortognática.